4 itens que você não pode ficar sem quando você tem um bebezinho em casa, um recém-nascido em casa. Meu nome é Amanda, eu sou doula pós-parto aqui nos Estados Unidos e hoje eu venho com esse vídeo para vocês, mostrando aí os 4 itens que você não pode ficar sem, que são essenciais quando você tem um recém-nascido em casa. Vem comigo! Bom, gente, é muito difícil de escolher só 4 itens, né? Porque tem muita coisa legal, mas essas 4 coisas, 4 itens vão te ajudar aí, com certeza, com os primeiros aí cuidados com o recém-nascido, tá bom? O primeiro item é esse daqui, ó. Alguém sabe o que é? É uma caixinha de som daquele ruído branco, né, que eles chamam de white noise machine. Então, né, tem aqui o volume, tem vários tipos de ruído branco, né? Então, isso aqui ajuda muito o bebezinho quando ele chega em casa. Ele acabou de sair ali, né, da barriga da mamãe, e ele sente falta daquele barulhinho que ele ouvia quando ele estava dentro da barriga da mamãe, que é aquele chiado, né? Então ele sente falta, e aí ele pode ficar um pouquinho desconfortável, pode ser difícil de colocar ele para dormir. Então, se você tem essa maquininha aqui, essa caixinha de som que vai tocar esse som, vai ser muito legal para ajudar vocês aí com o sono do bebê. Então é bem legal, eu recomendo muito. Para quem não tem condição de comprar essa caixinha, né, vocês podem estar colocando também no YouTube. No YouTube tem vários vídeos com esse som, né, o chiado, ruído branco. Então você acha ali, até tem uns vídeos que tem duração ali de 2 horas tocando esse som. Então é bem útil. Se vocês puderem colocar toda vez que o seu bebezinho for dormir, vocês colocarem esse sonzinho para ele dormir, vocês vão ver que ele vai dormir muito bem, muito melhor, tá bom? E não se preocupem do bebê ficar viciado nesse som quando for dormir, porque é uma boa associação, tá? Tem as associações de dormir que são ruins, né? Que é aquela, o bebê precisar mamar no peito para dormir. Essas daí são associações ruins. Mas colocar esse chiadinho pro bebê para ele dormir não é uma associação ruim, tá? Pelo contrário, é uma coisa que ajuda e que vai facilitar muito a vida de vocês. E poxa, tem adultos que amam dormir com esse chiadinho, né, barulhinho de chuva, então não tem problema nenhum, pode colocar para tocar aí enquanto seu bebê dorme, tá bom? O item número 2, a mantinha. Tá vendo? Essa mantinha é para deixar o bebezinho, deixa eu usar o meu bebê aqui. Eu vou ensinar depois para vocês como é que a gente faz aí o charutinho, né? Mas é para fazer o charutinho no bebê. Por quê? Quando ele nasce, ele tem aqueles reflexos de Moro, que é movimentos involuntários. Então, se ele não tem nada ali para conter as mãozinhas e os bracinhos e as perninhas, ele se assusta. Então, é muito difícil de conseguir manter ele dormindo. Se toda hora que ele tiver esse reflexo, ele vai acordar, porque ele não tá sentindo ali aquela barreira, né? Que não tem nenhuma paredinha ali para ele encostar. Não é verdade? Então, isso vai acalmar o seu bebê. Se você colocar ele para dormir no charutinho, é muito bom, gente. Não deixem de fazer charutinho nos seus bebês para pôr eles para dormirem, porque é muito bom, eles dormem muito bem com esse charutinho.
tá? Claro, você não vai colocar aí muita roupa no bebê e depois enrolar o bebezinho nesse charutinho, tá? Depende muito da temperatura, né? Aí no Brasil, então você vê se a temperatura, se tiver muito quente, se você só colocar o bebezinho enroladinho, tá tudo bem. Você não precisa colocar aí a roupinha, o macacãozinho e depois enrolar ele, tá? Então, sempre checa aí a temperatura do bebê, né? Se você vê que o bebê tá suando, tá muito quente, você diminui as quantidades de roupas que o bebê tá. Mas colocar o bebê para dormir assim é muito bom, tá bom? Dica número 3. Sim, mamadeira, gente. Muita gente fala, nossa, mas já vai dar mamadeira, tá amamentando no peito, né? A mamadeira é muito importante porque a gente, nos primeiros dias, pode ser que você não use ela, tá? Mas é sempre bom a gente ter, porque a gente pode acontecer algum imprevisto, alguma coisa acontecer, né? Deus me livre, mas assim, é importante, às vezes o leite da mãe não tá descendo, tá naquele processo de produção, mas o bebê precisa mamar uma quantidade maior do que a mãe tá produzindo, então acaba-se tendo que ofertar ali uma fórmula, né? Ou então um leite doado ali dos bancos de leite. E é bom então ter uma mamadeira em casa para caso se alguma emergência acontecer e você precisar amamentar, né, alimentar o bebê, você pode usar a mamadeira, tá bom? E também após ali as 3 semanas, 4 semanas que o bebê já tá mamando legal, a mãe tá produzindo bastante leite, pode-se usar a mamadeira durante a noite, tá? Tranquilo, quando o bebê tá com uma pega boa. Eu não digo nos casos que o bebê não está mamando legal, que a mãe não tá tendo produção de leite adequada. Então, nesses casos, não é recomendado usar a mamadeira, porque o bebê pode confundir o bico da mamadeira e do peito e começar a pegar só o bico da mamadeira, porque a mamadeira é mais fácil, tá? É mais fácil do bebê mamar, porque o flow, né, a velocidade ali que sai o leitinho é mais rápido e mais fácil, né? Não precisa fazer muito esforço para poder mamar. Já o peito precisa ali daquela sucção, é mais difícil, ele precisa de ter mais energia, entendeu? Para essas mamães que não estão tendo uma produção boa de leite e o bebê não está fazendo uma pega legal, então não recomendo de usar mamadeira. Agora, aquela mamãe que a amamentação tá indo super bem, tá produzindo leite, tá até fazendo um pouquinho extra ali para guardar, o bebê tá pegando legal, tá mamando super bem, não tem problema à noite você usar uma vez ali a mamadeira, tá bom? Né? Ou o pai ou a vovó pode estar ali ajudando a mãe a fazer essa mamada para ela poder descansar um pouquinho mais, né? Tá bom? Quarto item que também é legal ter. Ela é um pouquinho uma vilã, mas ela também é amada por uns e odiada por outros, mas eu vou falar aqui para vocês a real dela, tá? Que é a chupeta, sim, gente. A chupetinha. Muitos não gostam, né, da chupeta porque ouve-se falar, né, que pode ser que haja a confusão ali dos bicos, né? Do bico do peito pro bico da chupeta, tá? Só que, gente, a chupeta, se ela for usada da forma correta, não tem problema. O problema é quando a chupeta é ofertada a todo tempo, a toda hora, sabe? O bebê fez, aí já é ofertado ali a chupeta. Não é nesses casos, tá? A chupeta é bom ter em casa porque vai ter dias que o bebê vai estar tendo aquele cluster feeding, que é quando o bebê tá querendo mamar o tempo todo
para aumentar ali a produção de leite. E tudo bem, a mãe tem que fazer isso, tem que, se ela quer construir uma boa quantidade de leite, ela tem que ofertar o peito pro bebê quando o bebê quiser mamar. Só que chega no ponto, gente, que às vezes machuca o peito da mãe de tanto que o bebê tá sugando, tá? E às vezes aquele peito, ele precisa de um respiro, ele precisa de um break para poder se recuperar ali, para poder sarar, às vezes da ferida, às vezes fica muito sensível, a mãe não consegue nem colocar sutiã de tanta dor que sente, tá? Então, uma chupetinha, nesse caso, é muito bom, porque o pai vai poder ofertar a chupeta, né? O pai não tem, né, como dar ali o peito, então é uma forma de ajudar o bebezinho a ficar mais calmo, porque também às vezes, assim como o reflexo de Moro com as mãozinhas, ele também tem um reflexo da sucção, e é o tempo todo ele tá querendo sugar, porque eles não sugam só para comer, só para mamar, só quando tem fome. Eles sugam para conforto também, eles sugam para se acalmar, tá bom? Então, se você vê que acabou de mamar, tá ali naquele ciclo de mamada, 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 e o seu peito tá doendo, você precisa descansar um pouco, gente, tá tudo bem usar uma chupeta nesse caso, tá? Tá tudo bem, então pode usar mesmo a chupeta nesse caso aí, é um auxílio, sabe? Não é ali todo o tempo, toda hora, tá bom? Fica tranquila. Ele não é tão vilão assim. Tem algumas famílias que eu ajudo e elas têm esse preconceito, né, com a chupeta, mas eu chego e eu converso e eu mostro que não é bem assim, que não precisa ter medo da chupeta, ela pode ser um ótimo aliado quando usada da forma correta. Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu peço que se inscrevam no meu canal, dê um like para ajudar aí. E também, por favor, divulguem esse vídeo para as mamães, papais, cuidadores, tá bom? Que vai ser muito útil para eles. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!